vivo! Tá lá, Super Esporte ao vivo, quarta-feira, 30 de abril de 2014. E de cara a gente vai falar de Libertadores da América. Hoje, Cruzeiro e Grêmio entram em campo buscando a classificação para as quartas de final, às 10 horas da noite, horário de Brasília. O Cruzeiro joga em Assunção, no Paraguai, contra o Cerro Porteño. Para se classificar, os mineiros precisam de um empate com 2 ou mais gols ou uma vitória simples. Um novo placar de 1-1 leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis. Já o Grêmio enfrenta o São Lourenço em casa e precisa vencer a partida por, no mínimo, 2 gols, já que na primeira partida, no primeiro jogo, na Argentina, o tricolor gaúcho perdeu por 1-0. A gente vai para um break rapidinho, mas eu volto com Battle, Garrafa ao vivo, comentando aí as notícias do futebol. Até já! Depois de um empate sem gols no jogo de ida na Espanha, as equipes voltam a se enfrentar hoje, às 13h45 da tarde, horário de Brasília, em Londres. Depois de vencer o Liverpool na reta final da Premier League, o Chelsea ganhou ainda mais confiança para a partida de logo mais diante do Atlético de Madrid. No último treino em Londres, antes do duelo decisivo de hoje, o goleiro Peter Cech, que deixou o primeiro jogo na Espanha com o ombro deslocado, se aqueceu com os demais companheiros e surpreendeu até mesmo o técnico português, que havia dito que a temporada do arqueiro tcheco estava acabada. Quem também trouxe esperanças à torcida dos Blues e contrariou as expectativas negativas de Mourinho foi o zagueiro John Terry. O capitão do Chelsea saiu do confronto de ida no Vicente Calderón com o tornozelo machucado, mas todo mundo sabe que o inesperado retorno do talismã azul aumentaria e muito as chances dos ingleses de avançar à decisão do torneio de clubes mais importante da Europa. E o retorno de todas essas peças aí ao time do Chelsea não assusta o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone. O treinador dos colchoneros prevê um duelo duríssimo em Stamford Bridge, mesmo se os Blues atuarem desfalcados. Eu sempre me imagino o melhor rival. Eu imagino que sempre estou jogando contra os melhores oponentes possíveis. É claro que vamos enfrentar uma equipe que no final de semana ganhou do líder do campeonato local que disputa, no caso, o Liverpool, e venceu mesmo com muitas mudanças no time titular. Ainda assim, eles foram capazes de arrancar a vitória, o que mostra que eles têm um belo elenco e que nós vamos enfrentar o melhor Chelsea possível, afirmou Simeone. Vamos falar sobre o jogo de hoje, 13h45, por favor, achegue-se. Vamos lá, 13h45. Quem você acha que 13h45 ou 13h45, Chelsea e Atlético de Madrid, quem vai levar a melhor? Eu não sou de ficar em cima do muro, né? Mas o Chelsea jogando em casa vai ter uma proposta completamente diferente do que foi na primeira partida. O Mourinho tinha sérios problemas no primeiro jogo, montou uma equipe para empatar por 0-0 e levar a decisão, né, para a segunda partida. E claro que nesse segundo jogo a história vai ser complicada. Agora, pelo momento do Atlético, eu entendo que o Atlético tem possibilidade sim de surpreender o Chelsea e sair classificado e fazer uma final espanhola lá em Portugal. Essa é a minha torcida. Tá bom. Placar? 1-0 tá bom, de bom tamanho. Tá bom. Bom, o Corinthians está em Manaus, onde hoje à noite tem compromisso pela Copa do Brasil. O Timão vai enfrentar o Nacional do Amazonas, na Arena Amazônia, e com uma formação diferente. Confira aí. Em um jogo tratado como o maior teste da Arena Amazônia antes da Copa do Mundo, o Corinthians será a atração em Manaus no duelo desta quarta-feira contra o Nacional pela partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Mesmo com o estádio ainda em obras, tudo o que for possível para o duelo de logo mais vai ocorrer dentro do que a FIFA quer para o Mundial: assentos marcados, logística e esquema de segurança. Além disso, a arena deve estar lotada. A capacidade é de 44 mil torcedores. Muito bonito, né? O estádio, né? Um belíssimo estádio, o gramado também é muito bom, acho que isso é importante. Esse campo não dá pra matar na canela, né, mano? Pelo menos não tem desculpa para matar na canela. Uma vantagem para o futebol, né? E certamente o nosso adversário também vai gostar de jogar aqui, como nós estamos achando maravilhoso jogar no estádio de Copa do Mundo. Por questões físicas, Mano Menezes deve fazer 3 mudanças para enfrentar o Nacional. Para evitar um desgaste maior, Fábio Santos, Guilherme e Romarinho treinam entre os reservas e devem ser utilizados apenas no segundo tempo. Mas trabalhei
uma possibilidade que vai ficar aberta até a hora do jogo, se é uma possibilidade para a segunda parte do jogo ou se é uma ideia de início. Ó, sinceramente, Anitta, eu não entendo essa história de desgaste. O Corinthians ficou quase 40 dias treinando. Aí vai jogar em Manaus, jogou 2 partidas, já tem jogador cansado. O Corinthians tem a obrigação hoje, com um gramado desse, num estádio desse, vencer por 2 ou mais gols de diferença, com todo o respeito ao Nacional, e seguir na Copa do Brasil sem o jogo da volta. Cansaço a essa altura do campeonato. O Romarinho sentiu o jogo passado contra o Flamengo, né? E depois eles vão jogar. Tudo bem, uma lesão você ainda discute, mas falar, ele tá alegando cansaço, falando do calor, da floresta amazônica. Ô, mano, vamos pôr esse Corinthians pra jogar. Chega, meu. Será que ele não sabe o que é levantar às 4 da manhã, pegar uma marmitinha, um busão? Pô, vamos parar, né? Se os caras estão cansados, o povo tá o quê? Vambora, vai. Tá, aí vai entrar o Bruno Henrique, o Wendel e o Luciano, tá? A princípio, depois vamos ver o que vai acontecer, a gente vê hoje à noite. Ontem, como comentamos aqui no nosso querido Super Esporte, o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, falou sobre a polêmica contratação do atacante Allan Kardec pelo Tricolor e rebateu as críticas que recebeu do presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre. Veja aí a reportagem agora completa do Adriano Dolfi. O presidente do São Paulo estava acompanhado do diretor de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, e cercado de bananas. O apoio ao jogador Daniel Alves talvez ocorreu justamente na coletiva em que o assunto era a banana que o clube deu para o rival Palmeiras, na contratação do atacante Allan Kardec. Eu queria dizer que a manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza. O São Paulo, algumas temporadas, perdeu vários atletas. Perdeu o Dagoberto para o Internacional, perdeu o Oscar, perdeu o Cafu e o Antônio Carlos através do Brunoro, que os tirou do São Paulo, fazendo ponte com Juventude, e o São Paulo não ficou chorando pelos cantos. Isso faz parte da regra do jogo. Eu entendo que a coletiva do presidente Paulo Nobre foi extremamente juvenil, pueril mesmo. O caminho da reclamação, do choro, é o caminho mais fácil para se justificar perante a torcida. Os prepostos da presidência haviam feito uma determinada oferta e que depois o próprio presidente resolveu reduzir esse valor. E isso gerou aquilo que foi o desconforto total que abriu a porta para nós entrarmos nesse processo e negociarmos com o atleta, que ainda não é nosso. Eu quero deixar bem claro às senhoras e os senhores. Mas será. O choro é livre. Chore quem quiser. Depois de tentar comer a banana, o presidente do São Paulo cometeu uma gafe. A proposta que nós fizemos ao Wesley é menor do que muitos atletas que estão no nosso elenco, hoje atuando. Perdão. Esse é o famoso ato falho. Fato é que a contratação de outros atletas do rival pelo discurso não seria nenhuma surpresa. Percebi nesses 2 últimos dias, até um pouco mais, um desespero total dos palmeirenses, dizendo o seguinte: o Fernando Praz e o Wesley vão ser os próximos, já estão com o pé no muro, eles dizem, né? Então, eu queria saber se é verdade. Não é, mas é uma boa ideia a gente pensar nisso. Aidar definiu ainda o que é ética no futebol e comentou a fama de clube atravessador no futebol brasileiro. Isso realmente não é uma imagem boa. O que o São Paulo faz é usar a lei que está aí. Se a lei mudar, nós vamos mudar também. Agora, nós já tivemos atletas tirados do nosso seio também. Atletas, inclusive, da base. Quanto a ser ético ou não ser ético, enquanto a lei for essa, enquanto a lei permitir que você procure 6 meses antes e assine contrato de trabalho, veja bem, assinar contrato de trabalho é muito mais do que começar uma negociação. Então, se isso é possível na lei, não entendo que haja quebra de ética. Ética é tudo que é o comportamento possível dentro da legalidade. E dentro da legalidade, o São Paulo é ético. Nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser. Eu repito, nunca. Por este negócio, o São Paulo vai realizar um pagamento à vista ao Benfica no valor de 4,5 milhões de euros,
o que vai obrigar o clube a vender alguns jogadores do elenco e a pensar em outras ideias para sanar o orçamento. Em relação ao futuro no relacionamento com o Palmeiras, o presidente do São Paulo preferiu minimizar o problema. Se perder um atleta para um concorrente estremece relação, mostra, se isto realmente acontecer, mostra de novo a pequenez da atitude. Porque se amanhã o Palmeiras vier tirar um atleta nosso aqui, nem por isso nós vamos nos desfazer da relação. Eu acho que isso não deverá interferir. Se interferir, paciência, não tem o que fazer. Meninas lá na maquiagem falaram pra mim que o preço da banana subiu terrivelmente, inclusive por causa desse bafafá todo da história do racismo do Daniel Alves. E tem como a vovó soltar pra gente, a vovozinha soltar a imagem do Aidar tentando comer a banana, não? A possibilidade? Tá achando a imagem, né? Porque assim, perdão do trocadilho, foi um mico, né? Foi um mico. Ai. É verdade. E ainda por cima falar que a banana, ó lá, ó, puf. Olha lá, o mico, puf, vai cair de novo, puf. Aí ele disse que a banana estava verde demais. E ainda falou que a banana estava verde, garrafa. Ironia é o nosso esporte. Bom, vou tentar resumir Carlos Miguel Aidar. Vou começar lá atrás, quando ele falou aquela história de que jogadores para atuarem no São Paulo tem que ter todos os dentes, né? No meu entendimento, não ofendeu ninguém. Quer dizer que quando o Vampeta chama São Paulino de Bambi, pode. Aí quando o presidente faz uma brincadeira, chamando a torcida do Corinthians de maloqueira, de um povo sofredor, não pode? Não pode ficar chato o futebol, né? Não pode ficar chato. Acho legal. Esse tipo de provocação, acho normal. Episódio Palmeiras. Qual é o objetivo do presidente Carlos Miguel Aidar, como presidente do Palmeiras? É trazer o melhor para o seu grupo, não é? Reforçar o seu elenco. Carlos Miguel Aidar como presidente do Palmeiras. Do São Paulo, digo. Qual é o objetivo dele como presidente do São Paulo, desculpe? É reforçar o seu elenco. E ele foi atrás dentro do que o mercado lhe permite. Tanto é verdade que não cabe nenhuma sanção ao São Paulo por esse aspecto da negociação do Kardec. Não cabe absolutamente nada. O Palmeiras cochilou, eu disse aqui no Super Esporte, o Palmeiras abre o olho que senão vai perder o seu jogador. A sua principal estrela. E o Palmeiras cochilou. O Palmeiras fez uma negociação, pelo que a gente ficou sabendo, depois voltou atrás, não é? Já estava tudo certo. Aí, por causa de 20 mil reais. 20 mil reais para mim, para Anitta, para você que está em casa, é muita grana. Mas no mundo do futebol é dinheiro de pinga. Essa é a verdade, é dinheiro de pinga. Sabe? É troco, é moeda de troco, 20 mil reais. E o presidente Paulo Nobre ficou se arrastando nisso. Aí, o próprio pai do Kardec disse que ia abrir para propostas. Ora, se o Carlos Miguel Aidar ouve isso de um jogador que interessa ao São Paulo, ele está mais coberto de razão de ir atrás do jogador. E qual é a falta de ética? Lei de mercado para todos nós. O profissional trabalha numa empresa, se outra empresa quer contratá-lo, faz uma proposta para ele. Essa é a lei de mercado, gente. Que co-irmãos. Co-irmãos é os cambal. Agora, por que o seu Carlos Brunoro, né? O Brunoro está sumido nesse episódio Kardec. Por quê? Porque o Brunoro não vai dar a cara a tapa, porque o Palmeiras já fez isso com o São Paulo, no Antônio Carlos e no Cafu. É muito simples, então não vejo tanta polêmica. E só para fechar, o Kardec é um jogador mediano. Mediano. É muita fumaça para pouco jogador. Ai, vamos lá para onde está rolando o bafão? Vamos para o Palmeiras, né? Quem falou ontem sobre a saída de Allan Kardec do Verdão foi o goleiro Fernando Praz, que podemos chamar assim, como assim dizer, de bombeiro do Verdão. Felipe Esboril vai explicar para a gente. O goleiro Fernando Praz está acostumado a defender bolas, tomar muitas porradas debaixo das traves, fazer grandes defesas. E ultimamente vem se especializando em outra função, a de bombeiro, para apagar incêndios. Isso é natural. Às vezes, por ser um jogador mais experiente, mais vivido, ter passado por mais situações como essas, ou parecidas com essa, sabe lidar melhor com a situação. Um momento que tem que cuidar muito as palavras a serem usadas, porque às vezes uma vírgula, uma palavra colocada num lugar diferente da frase já dá uma margem para uma interpretação totalmente errada. Ainda na entrevista coletiva concedida pelo presidente Carlos Miguel Aidar, a história do Palmeiras foi citada de uma forma negativa. O goleiro Fernando Praz não gostou. É complicado quando tu dirige um clube e tu fala pelo clube, né? É diferente tu atacar uma pessoa. Tu atacar
e dizer que o Fernando Praz do Palmeiras é um goleiro ruim, um goleiro sem história é uma coisa. Agora, tu falar do clube em si tem que ter muito mais cuidado, porque daí tu não está mexendo comigo, não está mexendo com o Fernando Praz, com uma pessoa, tu está mexendo com a torcida toda. Uma coisa é tu chegar aqui e me criticar, falar mal de mim, outra coisa é falar mal do clube. Então, acho que a gente tem que ter cuidado, porque entra numa área muito perigosa. Uma declaração que deixa os ânimos acirrados, vinda do atual homem mais importante na hierarquia tricolor. Qualquer coisa dita vira uma avalanche, e o cuidado com as palavras tem que ser maior. Ele assumiu há pouco tempo também, de repente ele não está totalmente familiarizado com a repercussão que tem, né? Ele vai ter uma noção muito boa nesses próximos dias do que é uma declaração de um presidente de um grande clube, o que mexe, o que fomenta aí fora. Até o goleiro Fernando Praz chegou a ser citado na entrevista de Aidar para possivelmente substituir o Rogério Ceni. Ele não quis entrar nessa bola dividida. Eu não levaria a sério isso, até porque eu sou jogador do Palmeiras, tenho contrato com o Palmeiras por mais um ano e, com toda a sinceridade do mundo, eu não me vejo e não tenho a pretensão, com a idade que eu estou, claro que vou jogar muito mais tempo ainda, mas pelo meu planejamento de carreira, não me vejo jogando em outro clube, a princípio pela minha vontade. Pela minha vontade, seria muito difícil eu sair do Palmeiras hoje. O que me interessa é o meu presidente, é o meu clube, é a minha torcida. Sinceramente, eu estou no futebol há tanto tempo, já fui falado por muitos outros clubes, e é uma coisa natural. Agora, o meu interesse, a minha preocupação é o que acontece aqui dentro da minha casa. Bom, o Praz, Anitta, ele fecha o meu pensamento, não é? Eu estou, entre aspas, ali, concordando com o que disse o presidente Carlos Miguel Aidar, com a postura dele na contratação do Allan Kardec, mas ele passa do tom quando ele fala do tamanho do Palmeiras. Isso não é um problema do Carlos Miguel Aidar. Esse é um problema do Palmeiras. E a instituição Palmeiras, se ela vive um momento difícil ou não, não cabe ao Aidar externar o seu pensamento publicamente. Acho que foi extremamente deselegante nesse aspecto, de falar da pequeneza do Palmeiras, até porque o Palmeiras não está se apequenando, se está também é um problema do Palmeiras e não do presidente do São Paulo. Saiu ontem uma nota, o Palmeiras soltou uma nota ontem dizendo que cortou relações com o São Paulo enquanto o Aidar tiver no comando do São Paulo. E enfim, outra coisa que também acho que é para deixar bem claro, esse tipo de situação acirra a rivalidade. Eu acho que acirra a rivalidade, mas eu conheço vários São Paulinos e palmeirenses aqui na redação, fora de casa. Ninguém saiu na porrada, só os marginais, né? Então que fique bem claro para que a gente não tenha nenhum problema. Vamos embora almoçar? Vambora. Vamos, vovozinha? Bora. Então vamos, um Pago beijo. Almoço hoje, sempre pago, tudo pequeno, hein? Tudo pago. Sempre pequeno, hein? Não. Fique por dentro das novidades dos famosos no Mulheres. Hoje, 14h. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres.